Olá, começa agora mais um dia de campo, ou melhor, do empreender no campo. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conhecer mais uma história de empreendedores que decidiram investir seus recursos no campo de forma criativa e didática. Você, é claro, é meu convidado e para participar também de um bate-papo com a gente, nosso convidado especial de hoje é o Douglas Paranaíba, especialista e analista técnico no Sebrae Goiás. A nossa visita de hoje será ao sítio Pinheiros. A empreendedora Silvia Pinheiros viu no terreno deixado pelo pai uma oportunidade de trabalhar com o que gosta, disponibilizando conhecimento. Você já ouviu falar em turismo pedagógico? Ainda não? Então conheça a história comigo. Conheça aí o sítio Pinheiros. Eu sou Silvia Pinheiro, sou proprietária aqui do sítio Pinheiros e a minha profissão, eu sou produtora rural e trabalho com turismo aqui no sítio. Tenho 52 anos atualmente. Eu vim para o meio rural pensando em como é que eu ia criar meus filhos num lugar que pudesse dar equilíbrio, que pudesse dar uma alimentação melhor, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. A gente tem esse sítio há mais de 50 anos, só que era meu pai que gerenciava. E meu pai tinha isso daqui como uma forma de lazer. Final de semana ele vinha, né, montava no trator, sentia um pouco fazendeiro. Mas naquela época não se tinha muito o conceito de sustentabilidade. E ele faleceu, a gente herdou isso daqui, eu e minha irmã. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer com o sítio? A gente tentou vender, não demos conta. Mas minha mãe sempre teve um amor muito grande por aqui. E o meu esposo também veio do meio rural, né? Eu não, nasci no plano, no meio da cidade grande. E buscando um jeito de fazer isso aqui funcionar, porque a gente não conseguiu vender, a gente conheceu uma bioarquiteta que apresentou para a gente o primeiro conceito de sustentabilidade. E aí a gente gostou da ideia de pensar em alguma coisa que fosse voltado para a natureza, que prejudicasse menos a natureza. Então ela apresentou a bioarquitetura. A gente teve um contato com o Sebrae também, que apresentou para a gente o turismo pedagógico. A gente conheceu, fizemos algumas viagens técnicas. E aí foi o lado que eu me apaixonei, né, o turismo pedagógico. E aí nós trabalhamos aqui por 19 anos só com escolas, só com turismo pedagógico, fizemos um monte de laboratório de educação ambiental e a gente foi se apaixonando por esse trabalho que é o sítio mesmo, né? De poder dar para a natureza o que ela dá para a gente de graça, a gente poder devolver na mesma dimensão. Eu sempre gostei de dar aula, né? Apesar de não ser minha formação, eu sempre gostei da aula. Então, meus filhos foram o teste. Eu vi que aqui eles aprendiam mais com a aula, eu só fiz ampliar isso, passar isso para as escolas. E aí a gente ganhou o nome no meio das escolas com turismo pedagógico. E eu pensei que eu ia aposentar com isso, até a pandemia. Aí quando veio a pandemia, a gente mudou o Sebrae mais uma vez, esteve com a gente nesse tempo e mostrou que a pandemia era um problema, mas podia ser uma oportunidade também. E veio em boa hora, porque a gente saiu de 100 crianças por dia para 25 pessoas por dia, com a família inteira, né? E a gente começou a se adaptar para o público adulto. Então foi uma mudança bem bacana. Os desafios nossos do sítio, primeiro entender o que era o público adulto, né? A gente então teve mudanças desde o tipo de cadeira que a gente usava no salão, né? Que a gente usava uns tamboretinhos, aí você pega um adulto, você precisa de um encosto, precisa ser uma cadeira mais segura, né? As adaptações das cabanas, que antes eram mochileiros, aí a gente teve que pensar qual a forma mais prática de transformá-la num chalezinho e ficar aconchegante, poder receber uma família. Depois o cardápio, né? Quando você pensa em criança,
A criança, por exemplo, não curte galinha caipira, o adulto já curte galinha caipira, então ficou parte do nosso cardápio da escola. A gente teve que agregar as coisas que a gente já curtia aqui, mas sem perder o que a criança gosta de comer. Então a gente tem o macarrão curucum nosso, que sempre foi muito pedido pelas crianças, e ao mesmo tempo tem o frango caipira, tem o requeijão feito no tacho no dia, tem o queijinho daqui. Então foram coisas que o cliente foi trazendo para a gente também, e aí a gente foi agregando. A gestão financeira do sítio, essa é a parte que eu menos gosto de trabalhar, mas no momento sou eu ainda quem faço. A gente trabalha muito com planilhas, né, e acompanhando e vendo o que em volta está acontecendo, né. Então tem o planejamento do nosso custo, como é que a gente põe o nosso valor, e a comparação com quem está por perto, né? Assim que a gente vai acertando os valores e ouvindo o cliente, que esse daí no fim é quem diz como é que vai ter de ser o produto, né? A gente não vende só sustentabilidade, tem que vender beleza, tem que vender limpeza e tem que ser coerente com o que você prega. Então, a gente tem a turma que cuida dessa coisa da limpeza, da jardinagem, a gente tem quem cuida da produção, a gente tem quem cuida dos animais, né? Então, as preocupações nossas geralmente são com água, lixo, como é que a gente faz com isso, né? Para manter a nossa água como ela é, a gente tem que ser orgânico, não dá para a gente aplicar nada aqui. E sai da coerência do que a gente pensa, né? Do que a gente quer mostrar que é possível, né? Ter um sítio sustentável sem agredir o meio ambiente, isso é possível. Então, tá sempre alerta, olhando o que a gente pode, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, e aprendizado todo dia, isso, né? O grande diferencial nosso é não atender multidões. Isso é o que eu ouço de todo mundo que vem aqui. Ai, que bom, aqui eu tenho um pouco de paz. Então, a gente não trabalha com som alto, a gente sabe que as pessoas estão vindo para descansar. Então, muita gente, muita poluição sonora, isso aqui não existe. Então, o nosso foco são grupos pequenos, poder atender, conhecer quem é cada cliente, o que ele faz, o que ele gosta. Então, tem clientes aqui que a gente já sabe, fulano tá vindo aí, então esse é vegano, então faz a carne de jaca que ele gostou da outra vez. Ciclano tá vindo aí, ele foi o que gostou do pãozinho de batata doce, não esquece de pôr no cardápio. Então, ser grupo menor dá essa possibilidade pra gente, e eu acho que esse é o grande diferencial. A gente tem crianças que vêm aqui que gostam dos sapos que aparecem à noite. Então, quando essa meninada vem, aí a gente antes já começa a mapear onde é que os sapos estão se escondendo para poder mostrar, porque é o que elas gostam. Então, eu acho que poder ter essa relação mais próxima é o grande sucesso do sítio, assim. O que a gente viu que tinha que ser o cardápio no sítio? A gente tem uma origem mineira. Tem minha mãe, que já é vó, né, lógico, e que gosta da cozinha. E a gente tem os produtos. Então, a gastronomia veio do que a gente tem, o que pode virar, ainda com uma memória afetiva. Então, como minha mãe teve essa origem de meio rural mesmo, então a gente resgata muito isso, né? Por isso que a culinária, geralmente a gente faz alguma coisa ou que lembra o passado, né? Coisa do requeijão, a moda antiga, aquele que gasta quase 30 litros de leite para você fazer, o cafezinho que a gente torra na hora, a banana que quando tem muita a gente já aprendeu a fazer o requeijão de banana verde. Então vai agregando, mas o que norteia geralmente o que a gente tem de excedente e o que a gente lembra da minha avó fazendo, né, do meu avô fazendo,
Então a gente gosta de trazer isso pro sítio. E a gente vê que isso é muito sucesso, porque é tão bom, né, você ir num lugar e comer comida de verdade. A ideia é comer comida de verdade. A captação de clientes, principalmente nas escolas, ela acontece com agências parceiras. Hoje, antigamente a gente trabalhava com várias, hoje a gente trabalha só com a Help Turismo, que é a nossa parceira para escolas. Por que a Help? Porque os monitores da Help estão com a gente há 19 anos. Então, quando um monitor meu não pode vir, um monitor da Help consegue dar aula. Então, essa foi a questão da gente estar com a agência. Para escolas, o cliente tem que vir por agência. As escolas não recebem uma pessoa particular de uma propriedade para fazer essa venda. Eles sentem mais segurança quando tem uma agência. A gente, no começo, tentou, a gente não conseguiu, até a gente ver que o caminho tinha que ser por agências. Hoje a gente tem outras agências para os outros públicos, né? A gente tem a Trilhando Caminhos, que traz o pessoal que é mais de trilhas, né? Para fazer a trilha do Corvo, fazer umas coisas especiais. A gente tem o pessoal da Vai Viver Brasília, que também é pensado em criança e natureza. Então, é outra agência parceira que traz famílias para cá. Mas a venda maior do sítio é através do site e Instagram do sítio. Essa é a que mais comunica. Como foi montar a equipe do sítio? Então, é uma história até engraçada, porque a gente foi formando a turma. Então, por exemplo, a primeira cozinheira que aposentou agora recentemente ficou com a gente 22 anos, né? Mas o que? Ela era uma pessoa que trabalhou na casa da minha mãe, trabalhou na minha casa, veio para cá, a gente capacitou e virou nossa cozinheira. Aí a cozinheira tinha 2 filhos. Um filho veio, ele se entendeu melhor com a produção, passou a ser o que produz as verduras. A filha se entendeu bem com o processo da hotelaria, é quem é meio que a nossa camareira e a nossa ajudante. Aí a nossa cozinheira aposentou, aí a gente procurou entre conhecidos quem conhecia uma cozinheira. Nossa, aí chegou uma cozinheira que a gente adora, já chegou, foi paixão à primeira vista. Então, e que tem também essa origem da rural, né? Uma coisa que a gente preocupa muito quando a gente vai montar a equipe é que a pessoa que venha trabalhar aqui seja da região, porque aí comunica com a sustentabilidade. Ela passa para uma entrevista, a gente vai vendo o que ela gosta, que lugar que ela se ambienta melhor, e quando a gente vê que precisa de ajustes, a gente geralmente procura algum curso, uma capacitação. E assim vai formando a equipe. Mas aqui a nossa equipe geralmente vira família. O que tem acontecido no final vira todo mundo uma família, né? Todo mundo participa de quase tudo aqui no sítio. Eu penso no futuro, isso aqui ser cada dia mais modelo, né? Que seja replicado. Penso em, de repente, ter algumas cabanas a mais, não muitas, que eu gostei muito desse número que a gente está trabalhando. E eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer, e que eu acho que no futuro não tem como perder, é a criação de experiências, o montar coisas que traz cada vez mais essa geração para aquilo que a gente fazia antigamente, né? Eu vejo tanto que é legal quando uma criança vê como é que a gente torra o café, porque a criança hoje só conhece o café daquelas pastilhinhas, né, que põe na maquinazinha e já, quer dizer, ela não tem noção que um café seca, que um café descasca, que um café limpa, que um café torra, que um café moe, né? Então, essa vivência eu acho que é
o máximo que pode ter no sítio, e que está se perdendo, né? Em muitas propriedades está se perdendo. Pois é, a natureza em si pode nos proporcionar um mundo de coisas, além de um ótimo campo de pesquisa. Também é um ótimo campo de produção de turismo e informação. A Silvia, dona do Sítio Pinheiros, investiu no turismo pedagógico, que é basicamente um segmento da atividade turística, no qual escolas ou agências de viagens especializadas propõem o uso de visitas e aulas de campo aos alunos do ensino básico, como estratégia metodológica para uma ideia que é mostrar um pouco mais como é que funciona o campo. É uma ideia incrível, né? E é sobre essa ideia que a gente vai conversar com Douglas Paranaíba, analista técnico no Sebrae Goiás. Mas isso depois do nosso intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente visitou o Sítio Pinheiros, um espaço que proporciona métodos didáticos através do contato com o campo, com a natureza também, e quem comenta com a gente sobre esse lugar fantástico é o Douglas Paranaíba, que é analista técnico no Sebrae Goiás. Oi Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Márcio Fontinelli, é um prazer estar com vocês aqui do canal Empreender, no programa Empreender no Campo. Mais uma história fantástica aí da empreendedora, né? Verdade, a Silvia aí com muitas ideias. Douglas, quando a gente fala de investimento no campo, as possibilidades são inúmeras, né? Para a gente ver aí, como a gente conheceu no caso da Silvia, começou com uma ideia de turismo rural e depois passou a produzir no campo também, leite, ovos. Então essa possibilidade é muito grande, né? Isso, o empreendedor, de modo geral, essa atividade empresarial busca ganhar oportunidades através de valores que eles conseguem entregar. No caso da Silva, como foi bem apresentado aqui, ela viu a possibilidade, né, com a notícia ruim do falecimento dos pais, enfim, ela viu a oportunidade de transformar a propriedade rural em um espaço para trazer crianças, trazer pessoas para aprender um pouquinho de algumas atividades que estão um pouco distantes da cidade. Então, de modo geral, é uma boa ideia, é uma boa entrega que o empreendedor rural ele pode fazer ao proporcionar um ambiente de pedagogia, né, de ensinar para crianças como ali as coisas na natureza acontecem, enfim, proporcionar uma experiência única e que, de fato, no final das contas, o que importa é que isso entrega valor e a empreendedora é remunerada por isso, além, claro, de proporcionar uma atividade sustentável, de ensino ligado a crianças, ligado à natureza, né, sem dúvida nenhuma, algo muito agradável aí. Uma questão que é importante a gente reforçar sempre é o conhecimento, né, Douglas? Quem tem esse tipo de negócio tem que buscar conhecimento. E você tocou num ponto que é a questão de buscar especialistas também para auxiliar nesse negócio. E qual que é a importância disso? Ter o conhecimento do que quer fazer e também de ter essa cabeça aberta para buscar outros especialistas que possam ajudar ali a desenvolver o projeto. Eu acho que essa é a palavra principal, Marcos, que você falou, que é o conhecimento, né? Tem até um ditado que fala assim, né? Quem tem a cabeça boa ou ganha ou aprende, né? Nunca perde, porque com os erros você acaba aprendendo, né? O grande papel do conhecimento é você não ter que errar para aprender, mas aprender com o erro dos outros, né? Então, assim, você pegar um consultor, algum especialista que já vem de outros trabalhos para te fazer um direcionamento bacana, para que você não incorra em erros, que naturalmente a sua atividade, toda atividade tem risco e gera realmente problemas, mas tentar evitar ao máximo, né? Porque no final das contas, o sucesso ele é medido por mais acertos do que erros, né? Então de fato tentar errar menos ou se errar um erro calculado ali para que você consiga naturalmente retornar de forma mais rápida para a sua atividade principal, para o rumo que o seu negócio tem. Isso, sem dúvida nenhuma, é feito através do conhecimento, buscar várias informações que estão disponíveis na internet, feiras, workshops, conversar com outros empreendedores e, querendo ou não, hoje o Sebrae o Sebrae já é uma das 10 maiores marcas do Brasil, né? É quem talvez faz isso com maior maestria, com foco em pequenos negócios, um grande parceiro. Então nada mais interessante do que, tendo uma nova ideia,
vamos, em vez de colocá-la em prática e aprender com os próprios erros, tentar buscar alguém que tenha um conhecimento, que tenha ali um nível de especialidade bacana para evitar erros que outros empreendedores já cometeram e traçar ali o caminho das pedras para um foco em rentabilidade, né? Às vezes, o dono de um sítio, por exemplo, não é o caso que a gente mostrou, mas ele decide empreender ali no sítio, ele decide abrir para o turismo rural, decide vender produtos, enfim. Mas ele faz isso de forma autônoma, sem buscar a questão da legislação, de tentar entender como é que funciona. E aí é importante a gente colocar também essa questão da documentação, né? A questão de ficar atento sobre aquilo que ele precisa ter para se tornar um negócio regular, até mesmo porque ele abrindo, por exemplo, um MEI, ele não vai ter só questões, só ônus, né? Só pagamento de impostos, ele também vai ter benefícios. Então é importante estar ligado nessa questão também, da questão da documentação, né? Sem dúvida. Mas assim, é um mix, é um complexo, né? De canais, né? De conexões que o empreendedor ele tem que estar ligado, conectado, para conseguir fazer o seu empreendimento de forma saudável. Você tocou num ponto muito importante que é a parte legal, da legislação. Caso ele não tenha isso, vai sofrer sanções, pode ter multas e seu negócio fechado ou o seu produto apreendido, de fato. Só que, lembrando, isso é uma parte também, né? Essa parte jurídica. Mas o empreendedor ele também precisa de crédito para fazer o investimento, com foco na produção. Então, além de crédito, acessar canais do sistema financeiro, né? Para financiamento da produção, custeio o investimento, ele precisa também da parte de jurídica e talvez a principal etapa, né? Que muitas vezes a gente pensa que a parte mais difícil da produção é a produção em si, mas nós queremos proporcionar uma visão um pouco além, que é a venda, a comercialização. Então a ideia, a parte jurídica para saber se está tudo certo, o recurso para financiar isso, a parte técnica de produção e, por fim, a comercialização. E nessa parte de comercialização, talvez ali está um grande gargalo. Porque o que adianta você ter um produto belíssimo, fazer um espaço maravilhoso, ou uma produção, né, com tudo certinho, se você não consegue acessar canais ou, enfim, ter clientes ali para a sua mercadoria. Então, esse conhecimento, ou como você bem disse, né, a falta de conhecimento, muitas vezes pode fazer que você tenha desses cinco elementos, você tenha muito bem um ou dois ou três, mas se faltar qualquer um deles, vai dar problema ali na frente. Às vezes você já está no nível tão avançado de comprometimento com aquele negócio que você não consegue mais voltar um pouco atrás e fica incorrendo em prejuízos, e é isso que não pode acontecer, né? Os negócios, eles têm que dar passos firmes, largos, mas com segurança para que não aconteça nenhum tipo de problema financeiro para atrapalhar o caixa do negócio, porque em pequenos negócios não tem como dissociar, né, a saúde financeira da empresa com a saúde financeira do empresário, e com foco também no empresário, é importante cuidar da empresa. Douglas, para a gente encerrar, nosso programa já está chegando ao fim, a gente falou sobre conhecimento, organização financeira, busca de ajuda com especialista para conseguir tornar um negócio no campo viável. E para a gente finalizar, o que mais um empreendedor no campo tem que ficar atento? Você, com a sua experiência, qual seria o outro ponto ou os outros pontos que ele não pode deixar de ficar atento para que ele tenha um negócio próspero? Olha, eu vou dizer, essa pergunta ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito sofisticada, viu, Márcio? Assim, qual que é a parte mais importante? Já falamos de muitos elementos importantes, né? Mas algo que a gente tem visto, Márcio, e que talvez passa despercebido, é a questão da família, tá? Em áreas rurais, né, principalmente empresas rurais, né, porque a propriedade rural é uma empresa, a questão da família, o envolvimento da mulher, dos filhos no negócio, estruturar a propriedade rural para que ela de fato seja ali uma empresa em que as pessoas da família, se for no caso uma atividade familiar, sejam vistos como acionistas, como colaboradores, né, daquele negócio. Isso faz toda a diferença para que o negócio seja sustentável no longo prazo, né? Então você ter uma integração maior das pessoas que participam desses negócios, no caso de propriedades rurais, majoritariamente a gente está falando de famílias, né, de agricultura familiar, que hoje representa 70% dos pequenos negócios aí do campo, né, aproximadamente. Então é de fato ter essa integração para que não haja problemas. Por que eu estou dizendo isso, Márcio? Porque se você tiver, ok, o seu caixa está ok, seu produto está beleza, conseguiu linha de crédito, não está inadimplente, mas se você tiver algum problema com família, se
se você não tiver uma boa estrutura ali, se você não tiver as pessoas cooperando, ou então, quem sabe, até cisão dessa família, de fato, inevitavelmente e infelizmente, o negócio é afetado. Então é também cuidar desse aspecto um pouco mais social, que está ali nos bastidores do negócio, mas que fazem, né, toda a diferença. Cuidar da família. Douglas, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente aí que quer abrir um negócio no campo a ter um pouquinho mais de luz nesse caminho. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio. Um forte abraço. Nosso Empreender no Campo fica por aqui e a gente continua se encontrando no canal Empreender. Lembrando o seguinte, que se você não conseguiu ver esse programa como um todo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o canal Empreender, e assistir de forma completa. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!